Bom dia, crianças! Muito bem, na nossa última aula, a gente discutiu um pouco sobre o poder dos reis, sobre o ato de criar leis, criar regras. Quais seriam regras absurdas? Quais seriam regras que seriam boas para todos, para o bem comum? E vocês deram um show! Agora hoje vocês vão conhecer uma pessoa que fala um pouquinho sobre essa questão de lidar com o povo, de lidar com a sociedade e como que o Estado, né, como os governantes, eles vão criar um jeito para manter tudo em ordem. Afinal de contas, se fosse seguir tudo o que dá na cabeça, cada um poderia fazer o que quisesse, mas isso não era garantia de paz. Então vieram as leis, vieram os contratos sociais de paz, de obedecer. E Thomas Hobbes veio falar um pouquinho para nós sobre isso. É sobre Thomas Hobbes que vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. E sobre como os governantes precisam e devem, né, criar essas leis, apoiar essas leis para um bem comum. De acordo com o que nós votamos hoje aqui no Brasil, nós escolhemos aqueles que irão representar a nossa vontade. Então é muito importante que a gente tenha consciência dos projetos de lei, das propostas, porque eles falam por nós. Ao colocarmos o nosso voto, a gente está colocando nas mãos deles o direito de falar por nós. E olha que isso é muito sério. Então assistam o filme, bem pequenininho, bem curtinho, e depois vocês vão responder para a tia 3 perguntinhas, que eu vou colocar em PDF lá no grupo, tá bom? Semana que vem a gente se encontra, termina as nossas discussões para a gente encerrar esse capítulo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, tchau, tchau. Olá, eu sou o Paulo Rafael. E no episódio de hoje do Super Leituras, iremos falar sobre o filósofo inglês Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo político do século XVII. Ele viveu num período muito conturbado da Inglaterra, na sangrenta Guerra Civil Inglesa, durante a Revolução Inglesa. Essa guerra durou quase uma década e terminou com a decapitação do rei Carlos I. Até o momento anterior à guerra, o rei tinha poderes absolutos e o parlamento era convocado ocasionalmente. O conflito surgiu quando o parlamento quis dividir o poder com o rei, o que ocasionou então a guerra. Ao fim da guerra, se instaurou num primeiro momento a República Ditatorial de Cromwell, e em sequência a monarquia foi reinstaurada com Carlos II, porém não mais uma monarquia absolutista, mas parlamentar. O livro mais famoso de Hobbes foi o Leviatã, que faz referência ao monstro marinho citado na Bíblia. A imagem da capa do livro explica bem as suas ideias. A coroa representa o sistema político defendido por Hobbes, um monarca. A espada simboliza a centralização do poder militar, que é a segurança. O cedro simboliza o poder soberano, que para Hobbes deve ser assim para que ele possa cumprir o contrato. O corpo do rei é formado por diversas pessoas, que simbolizam o povo, porque é o próprio povo que estabelece esse poder absoluto. O tamanho do rei em relação à cidade revela que ele domina, estabelecendo a ideia de controle. A teoria política de Hobbes difere bastante da teoria política de Aristóteles, que via na virtude o surgimento da cidade ou do Estado. Para Hobbes, o Estado surgiu através de um contrato social, ou seja, a sua origem é legal e jurídica, e não mais a excelência e a virtude. Ele parte da ideia de um estado de natureza. No capítulo 13 do livro, ele diz que, nesse estado hipotético de natureza, os homens eram iguais por natureza e havia uma guerra de todos contra todos. Enquanto não houvesse uma lei comum, cada um teria direito a tudo. Mas porque todos tinham direito a tudo, esses direitos entravam necessariamente em conflito. E a consequência é que os homens se percebiam a viver num estado de guerra no qual nem sequer o menor direito era garantido. E dado que todos os homens não percebem a diferença entre o bem comum e o bem particular, gerando uma instabilidade na paz e na segurança, vem a existir um contrato social, em que há uma transferência da realização da própria segurança para outro, e esse outro exerce essa função por todos. Ele escreve assim no capítulo 17.
realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. E é esta geração daquele grande Leviatã, pois graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar às vontades de todos eles. Hobbes está afirmando que o Estado só age quando transferimos a ele o direito da nossa própria liberdade e segurança nesse pacto social.